Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos e funções no curso de Teoria de Programação, Laboratório de Programação 1. Iniciando então. O trabalho com procedimentos e funções na programação é comumente chamado de modularização, ou trabalho com módulos. O que seria uma função, um módulo, um bloco, né? É um bloco de comandos que pode ser invocado sempre que for necessário, fazendo menção ao seu nome. Tá? Essa rotina pode ou não retornar um valor. Normalmente, as linguagens de programação chamam de function. Então, você tem aqui a sintaxe, onde você vai colocar function, o nome da função. Argumentos são valores de entrada. Aqui o bloco de comandos que se repete. E o comando retorna algum valor. Tá? Sempre que eu definir um módulo, a partir desse nome aqui, o módulo sozinho não faz nada. Lá no programa principal, eu vou poder chamar esse módulo a partir desse nome aqui, ó, escrevendo o nome e os argumentos, como se fosse um novo comando. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos. Antes de mostrar os exemplos, uma pequena diferenciação e uma comparação importante é que esse conceito de função, que tem argumentos como valores de entrada e normalmente retorna algum valor, assim como vários outros conceitos da programação, né, e da informática, como toda a ciência da computação, vem da matemática. Tá? Então, essa ideia da função, onde você tem um valor de entrada, os valores são processados ou transformados e geram um valor de saída. E, mais específico para a programação, toda vez que a gente tiver um procedimento com comandos que são repetidos, mas normalmente não tem um valor de retorno, a gente pode chamar de procedimento. E se tiver um valor de retorno, função. Mas normalmente o pessoal chama tudo de função. Tá? Mas essa diferença existe. Eu vou mostrar alguns exemplos práticos. Então eu já estou aqui com o meu AMP rodando, tá? E nós vamos lá para o nosso Sublime. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Lá no Sublime, né? Vamos ver os primeiros exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem aqui, nós temos um pequeno HTML com PHP. Eu criei uma function. Observe que começou o SuperTag PHP. Defini uma function chamada soma, que espera dois argumentos, dois valores de entrada, que são as variáveis A e B. Eu simplesmente vou somar essas variáveis, armazenar na variável S e exibir o conteúdo de S. Isso daqui sozinho é a function, ela por si só não faz nada. Para que a function funcione, a gente tem que ir lá no programa principal, após a sua definição, escrever o nome dela. Então, soma, estou chamando essa function aqui, ó, passando os valores 3 e 4. O que essa linha de código faz, né? Ela chama uma function chamada soma, passa os valores 3 e 4. Em cima das variáveis são os argumentos A e B. Então o A vai valer 3, o B vai valer 4. Nós vamos somar 3 mais 4, vai dar 7. E eu vou exibir a soma, o valor de S vai dar 7. Terminou, vem para a próxima linha. A mesma coisa, chama a função soma, passando valores 8 e 10. Então, no lugar do A vai entrar 8, no lugar do B vai entrar 10. 8 mais 10, 18. Somou, imprimiu, vai aparecer 18. Mais uma chamada, ó, definir duas variáveis x igual a 9, y igual a 15. E na próxima chamada da função soma, eu passo as variáveis x e y. Ó, o x vale 9, o y vale 15, então
aqui vai entrar 9 e aqui vai entrar 15. A vai valer 9, B vai valer 15. 9 mais 15 vai dar 24, S vai dar 24, ele vai imprimir a soma, tá? Sempre assim. Vamos dar uma olhada na execução disso lá no nosso navegador, né? Então, lá no nosso navegador, a gente vai escrever localhost, o nome da pasta que você está trabalhando, né? E até chegar no nosso código. Vamos começar com o localhost aqui para que você possa ver. Ó. Ele abriu aqui a página de configuração do AMP. Eu estou trabalhando na pasta exemplos. Você vai observar que vai ter um pequeno erro aqui. Isso é um erro comum do AMP. Para resolver isso, basta você escrever localhost antes do nome da pasta. O AMP, algumas versões não colocam localhost. Então, abrir a pasta exemplos. Lá dentro da pasta exemplos, eu tenho uma pasta para exemplos de procedimentos e função. O primeiro exemplo nosso, que a gente vai rodar aqui, ó, é o 02 procedimento. É isso que eu acabei de explicar. Então, se observa, ó, a primeira soma, onde eu passei os valores 3 e 4, vai dar 7. Vamos colocar aqui, ó, códigozinho aqui do lado, que você possa ver. Ó. Então, aqui, ó, passei 3 e 4. Chamou a função soma, 3 mais 4 deu 7, imprimiu 7. Passando 8 e 10 deu 18. Passando 9 e 15 deu os 24. Tá? Vamos partir para mais um exemplo. Esse exemplo agora é o exemplo 3, uma função. Você observa que esse primeiro exemplo que eu montei, ele recebe valores de entrada, faz a soma e ele mesmo imprime o valor de saída. Ele não retorna para o programa principal um determinado valor. Normalmente, esse tipo de função é chamado de procedimento, porque ela não tem valor de retorno. Quando tiver valor de retorno, vamos ver um exemplo com valor de retorno. Eu vou usar o comando return. E ao invés de fazer a impressão do resultado dentro da function, eu retorno para o programa principal o valor de retorno. Aí funciona igual uma função da matemática, onde eu tenho os valores de entrada A e B, que seriam os valores de x, né? Faço o cálculo, e o valor de saída, que seria o y, que é o s aqui. Ó. Então vamos ver o exemplo. Function soma A e B, valores de entrada. A variável S recebe o conteúdo de A mais B, que eu recebi de entrada. E eu retorno para o programa principal a soma. Então a diferença é que, ó, quando eu fizer a chamada da function soma agora, eu vou informar os valores de entrada, no caso 3 e 4. E essa chamada vem até aqui, passa valor 3 e 4, faz a soma que vai dar 7 e retorna o resultado. Mas retorna onde? Na própria chamada. Essa chamada da função ela tem que ser igualada a uma determinada variável. Porque aqui vai chegar o resultado. 3 mais 4 entrou, somou, resultou aqui. Aqui vai chegar quanto? 7. A resposta é 7, então a soma, eu vou mandar imprimir a resposta aqui no programa principal, deu 7. Uma pequena diferença para o primeiro exemplo, que esse aqui faz uma comunicação da function com o programa principal. Valor de entrada, 3 e 4, valor de saída, o resultado que deu 7. Vamos ver esse código rodando. Tá? Observa lá. O resultado dá 7. Vou colocar o código aqui novamente para que você possa ver, né? Ao lado aqui, ó. Entrou 3 e 4, somou, retornou 7. O 7 retornou onde? Aqui. Igualou esse 7 a res, mandei imprimir o valor de res. Muito bem. Continuando. Mais um exemplo, né? Vamos lá na nossa lâmina para ver o que tem lá. Mais exemplos mesmo. Agora eu vou falar sobre passagem de parâmetros. Os parâmetros são os valores de entrada. Existem duas formas para que eu possa passar os valores de entrada. A primeira delas, que eu já mostrei nos primeiros exemplos, são chamadas de passagem de parâmetro por valor. Isso você já viu, né? Function teste, eu tenho um parâmetro x, recebo o valor de x,
x mais igual a 2, eu somo 2 no valor de x e imprimo esse valor. Exemplo, variável a, 3, eu chamo a função teste, passo aqui 3, soma mais 2, vai imprimir quanto aqui? 5. Logo em seguida eu mando imprimir o valor de a novamente, tem que aparecer quanto? 3, porque o valor de a é uma variável do programa principal, ela se manteve. O x é um valor local, ele só vale dentro da chamada da function. Tá? Após a execução da function, a variável a continua valendo 3. Isso é a passagem por valor, a passagem normal. O que eu quero mostrar aqui é a passagem por referência, passagem de valores por referência. Na passagem de valores por referência, eu vou usar um caractere especial chamado ampersand. Para que serve o caractere ampersand? O caractere ampersand faz com que duas variáveis compartilhem o mesmo endereço de memória. Isso é chamado também de ponteiro ou endereço de memória. Então, como é que funciona isso? Criei uma outra function aqui chamada test2. É exatamente a cópia da primeira, só colocando o caractere aqui ampersand antes do argumento, que é o valor de entrada, que é o x. Isso vai fazer com que o quê? Recebi o valor de x, somei mais 2, imprimi o valor de x. Isso faz com que, quando eu fizer a chamada dessa função e passar um valor aqui, se eu passar uma variável, essa variável que eu passei aqui como argumento, ela passe a compartilhar o mesmo endereço de memória do argumento x. Então, alterações que se façam em x vão refletir na variável a. Diferente do primeiro exemplo, que alterações no x, que era uma variável local da função, iam acabar com a função. O x, na verdade, acaba com o final da função. Mas se eu uso o caractere ampersand e faço um compartilhamento de endereço de memória, eu faço uma passagem de valores por referência, alterações feitas em x, por ter um ampersand, vão refletir na variável a. Então, a igual a 3, eu chamo função teste2 passando a, chega aqui, ele compartilha o endereço de memória de a com x, então os dois valem 3, e mesmo endereço de memória, somo mais 2 no x, o x passa a valer 5, imprimo o valor de x. Como eles compartilham o endereço de memória, x e a, então, a igual a 3, eu vou imprimir 3 mais 2, 5. Voltei para o programa principal. Olha, a function acabou. Então, o x morreu. Só que, como ele compartilhou o endereço de memória com a, alteração no x alterou também o valor de a. Quando eu mandar imprimir o valor de a, agora vai imprimir quanto? 3? Não. Agora imprime 5. Por quê? Se teve o mesmo endereço de memória de x, e se x teve o valor alterado para 5, a permanece com o valor alterado. Isso chama-se passagem de valores por referência. Esses exemplos que eu estou mostrando foram enviados para vocês, tá? Lá no SIGA. Vamos ver esse exemplo rodando. Tudo está aqui. Esse valor e referência. Bom, no primeiro exemplo, que é a function test1, vou colocar aqui do lado aqui, para que vocês possam visualizar. Não é? Valores. O valor de x calculado pela function teste passa a ser 5, o valor de a é 3. E no segundo exemplo, que é a passagem de parâmetro por referência, no teste 2, o valor de x é 5. Como ele compartilha o endereço de memória com a, o valor de a também passa a ser 5, após a alteração em x. Muito bem. Mais um exemplo. Eu vou falar sobre funções externas. O que vem a ser funções externas? Você pode construir uma biblioteca de funções para você. Você pode criar um arquivo PHP, com supertag PHP, e dentro dele colocar todos os blocos de função, de comandos que repetem no seu aplicativo. E importar esse arquivo para dentro de um outro arquivo PHP quando você precisar e aproveitar essas rotinas. São rotinas que você usa muito para não ter que ficar repetindo o código. Você cria um arquivo só de rotinas. Eu criei um arquivo que chamei de funções.php. Isso também está lá no exemplo que foi para vocês. Criei uma função chamada olá, que imprime olá mundo, e uma função chamada mostra valor, que recebe um valor qualquer
chamado V, e imprime esse valor na tela. Muito bem. Isso aqui sozinho faz o quê? Nada. É uma biblioteca de função que eu chamei de funções. Então, eu vou ter que criar um outro arquivo PHP, que eu chamei aqui de 02 externas, rotinas externas, para exemplificar para vocês. Lá no SuperTech PHP, o primeiro comando, antes que eu faça a chamada das funções que estão lá na biblioteca, que são olá e mostra o valor, eu tenho que colocar um comando de importação dessa biblioteca. Então, o comando include, existem dois comandos para importação de bibliotecas, o include e o require. Lá na lama de vocês mostra a diferença, né? Então, eu usei o comando include, ele vai fazer o quê? Ele vai importar o arquivo funções.php, que é esse arquivo aqui. Então, ele pega todo esse código aqui e coloca aqui para mim. Essa linha faz com que esse arquivo seja importado para cá. Então, agora eu tenho disponíveis as funções da biblioteca. Funções. Então, eu vou exibir uma mensagem testando novas funções. Eu chamo a função olá, que imprime na tela a mensagem olá 1. E depois eu chamo a função mostra valor, que vai mostrar na tela para mim um determinado valor passado como parâmetro. Então, no caso, eu passei o valor 10, vai mostrar 10. Tranquilo, vamos rodar isso aqui. É o 02 externos. Você observa, ó, testando novas funções. Ele chama o arquivo de biblioteca de funções, que tem duas funções, a olá e o mostra valor. Executa a função olá e executa a função mostra valor. Exemplos bem simples para ficar bem tranquilo, tá? Deixei para vocês lá no que fala dos comandos include e require, né? Por exemplo, a lista de exercícios que está disponível lá no Cigar. Vamos dar uma olhadinha lá. Está aqui nossa lista de exercícios. São exercícios bem simples para que você possa trabalhar com o conceito de função. O primeiro exercício, para você não falar assim, o Camilo uma ajuda, então eu vou fazer o primeiro exercício da lista para vocês, para ajudar. Criar um módulo, procedimento ou função, que imprima a palavra sorte 100 vezes. Então, observa, eu vou pedir que você criasse um aplicativo PHP, ou um script PHP, que o nome é script mesmo, né? Que a gente costuma chamar. Eu pedi que você criasse só um módulo. O 2 também vai ser criar um módulo. O 3, esses 3 pontinhos, criar um módulo. Tá? Até você chegar no 11, que aí é elaborar um aplicativo. O módulo sozinho pode ter ou não um aplicativo PHP, que é o programa que chama o módulo. É igual que você coloca para testar. Tá? Aí depois você tem o 12, o 11 é calculadora, o 12 também é uma calculadora com outro tipo de passagem de parâmetro. O 13 pede que você elabore um aplicativo que gerencie os módulos usando uma biblioteca e ofereça um menu. Então, você vai oferecer a opção de 1 a 7, de acordo com a opção que a pessoa escolher, né? Você vai chamar um desses módulos que foi criado. Eu vou fazer o primeiro como exemplo, vamos lá. É o da sorte. Então, vamos lá, exercícios. É o sorte, está aqui, ó. Sorte.php. Então, eu pedi que você criasse um procedimento, uma função, uma function, né? Um módulo. Function sorte, e que vai imprimir na tela a palavra sorte 100 vezes. Então, dentro dessa função sorte, eu fiz um laço de repetição, o comando for, de 1 até 100, imprimo a palavra sorte e usei o contrabarra T, que faz uma tabulação, para não ficar uma embaixo da outra, né? Vai ficar uma ao lado da outra com a tabulação. E ao final eu quebro a linha. Opa, olha só que brinde. Fiz o 2 também. Vamos ver o 2. Criar um módulo, procedimento ou função que imprima a palavra informática N vezes. Ó, já está começando a ficar moleza, mas vamos ver. Função informática. Aqui estava predeterminado o número de vezes, então não tinha argumento, não tinha valor de entrada. Para imprimir informática N vezes, tem que ter um valor de entrada que é o N. Um laço de repetição de 1 até N, e eu vou imprimir a palavra informática, com a tabulação de uma para outra também,
N vezes. O usuário vai determinar o N. Então, quando eu chamo aqui a function sort, vem até aqui e imprime a palavra sort 100 vezes. Como eu chamo aqui a função informática 5, ele vai imprimir a palavra informática quantas vezes? 5 vezes. Se eu quiser 10, eu passo 10, 10 vezes. Se eu quiser 100, passo 100, 100 vezes. Vamos ver esse código rodando lá no nosso PHP. Pasta exercícios, sort. Observa, a palavra sorte foi impressa 100 vezes, foi dada uma tabulação, né, de uma para outra, um espaço, sim, e a palavra informática foi impressa 5 vezes. Por isso seria hoje, pessoal. Um grande abraço para vocês. Quaisquer dúvidas, eu estou disponível lá via e-mail, né? Façam as tarefas, assistam essa videoaula, leiam o material. Seria isso. Vamos interromper.